Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui e vamos fazer uma pequena reflexão e vamos refletir um pouco sobre o texto que está em Filipenses capítulo de número 2, versículos de número 12 e 13, que diz assim: de sorte, meus amados, assim como obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai. Em outras traduções está: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Alguns desinformados, em função desse texto aqui, eles têm deduzido que nós que entendemos a doutrina da predestinação ou da soberania de Deus, tem entendido que nós pregamos ou ensinamos que o homem ele é uma espécie de robô, de forma que ele não tem nenhuma responsabilidade no que diz respeito à vida ou à sua salvação. E muitas das vezes usa esse texto aqui com a ideia de que nós estamos errados. E o que nos revela aqui Filipenses capítulo 12, versículo 13, segundo Paulo, é que o homem opera a sua salvação. É que há uma coagência do homem nisso que nós chamamos de salvação. Ou que há uma ajuda do homem na salvação, de forma que Deus envia Cristo, Cristo morre pelos pecados, a pessoa aceita Jesus e a partir daquele momento ele vai passar a lutar desenfreadamente, loucamente, para se manter salvo, de forma que a qualquer momento ele pode perder a salvação, e que o papel de Deus foi simplesmente enviar Jesus. Deus envia Jesus, Jesus morre pelos pecados, quem quiser levanta a mão, aceita Jesus, e a partir daí é um Deus dará. Ou o homem opera a sua salvação, ou o homem trabalha a sua salvação, ou o homem luta com todas as suas forças para ser salvo, ou ele vai perder a salvação. Então é ensinado que aqui nesse texto que é uma cooperação do homem na salvação. Mas será que é isso mesmo que Paulo está falando aqui em Filipenses 2, 12 e 13? Será que Paulo está afirmando que é uma cooperação humana na salvação? Ou seja, que o homem, no final das contas, é ele que vai garantir ou não a salvação dele? Porque se ele anda, se ele opera a sua salvação, se ele trabalha a sua salvação, ele é salvo. Se ele não trabalha, infelizmente ele perde. Será que é isso mesmo que o texto de Filipenses 2 está falando aqui? Para começar, eu quero falar aqui que é um erro crasso, um erro grosseiro, daqueles que dizem que nós que entendemos a predestinação, assim como Agostinho, assim como Calvino, assim como a maioria, ou a grande maioria dos reformados, não entendemos que haja uma responsabilidade humana. Muito pelo contrário, entendemos sim que há uma responsabilidade humana, entendemos sim que há uma operação do homem dentro desse quadro que nós chamamos mundo. Afinal de contas, quem é que sofre as tentações? Quem vai lutar contra as tentações? Quem realiza as obras de salvação aqui neste mundo, ou seja, quem vive uma vida de salvo nesse mundo, é o homem.
Não é Deus que vive pelo homem, é o homem que vive, é o homem que está aqui no mundo sendo tentado. Diga-se de passagem que a Bíblia afirma que não veio sobre nós tentação senão humana, mas Deus é fiel para nos livrar, para nos dar força, como diz lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 10, vamos ler aqui, versículo de número 13, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Então há sim uma responsabilidade, há sim uma operação, um trabalho do homem no que diz respeito à sua vida de salvo aqui na terra. Mas isso não tem nada a ver com a questão dele garantir a sua salvação, dele ser um co-participante na sua salvação. Não tem nada a ver isso aí. Essa relação, ela não existe. Essa relação, ela não pode ser determinada dessa forma. Então eu vou começar aqui, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou indicar, começar falando sobre Calvino, que é um dos intérpretes que é mais ofendido por esta geração, aliás, desde o século XVI, XVII, que Calvino vem sofrendo com suas ideias, que são bíblicas. No seu livro As Institutas, no volume 2, no capítulo 3, Calvino ele trata deste assunto. E o que Calvino diz sobre isso aí? Sobre esse texto de Filipenses. O que Calvino nos informa é que Deus, ele opera na vontade do homem de tal forma que essa vontade do homem é transformada. Como assim? A vontade do homem anteriormente era uma vontade má. Posteriormente, Deus opera na vontade dele, na sua volição, no seu intelecto, de tal forma que a vontade do homem, ela muda, ela passa a ser uma vontade voltada para a vontade de Deus, para os desejos ou para os mandamentos do Senhor. Eu vou ler aqui mais um autor que trata do assunto, também é calvinista, que é Louis Berkhoff. E aqui na sua página 108, observe o que é que ele fala. A eleição não depende de modo algum. Desculpa. Não significa, sobre a questão da eleição que está falando, não significa que o homem não possa opor-se à sua execução até certo ponto, mas significa sim que a sua posição não prevalecerá. Tampouco significa que Deus, na execução do seu decreto, subjuga de tal modo a vontade humana que seja incoerente com a liberdade de ação humana. Observe aqui, significa, porém, que Deus pode exercer e exercer de tal influência sobre o espírito humano que o leva a querer o que Deus quer. Então, ele fala aqui que há uma liberdade humana, e nós entendemos sobre essa liberdade ou responsabilidade humana, e que essa liberdade ou responsabilidade humana, ela é influenciada pela vontade e pelo Espírito de Deus. Eu vou ler mais um texto aqui, que está aqui no livro neste livro aqui, Documentos da Igreja Cristã, da editora Ars, aqui na página 84, que diz assim: eis porque a fraqueza do querer humano foi concedida uma ajuda que a capacita a ser invariável e irresistivelmente influenciada pela graça de Deus, para que, fraca como era, enfrentasse e vencesse qualquer adversidade. Deste modo, a vontade humana, embora muito fraca e impotente, situada no nível tão baixo de bondade, perseverou pelo poder de Deus nessa bondade, enquanto que a vontade do primeiro homem, aqui ele está falando de Adão, embora forte e sadia, situada no nível mais alto de bondade e possuindo o poder de escolher,
livremente, não perseverou nela. A razão foi que, mesmo não faltando a ajuda de Deus, para Adão neste caso, tal ajuda era apenas um auxílio, sem o qual a vontade não podia perseverar, por muito que eu quisesse. Não foi aquele auxílio mediante o qual Deus opera o homem a querer. E aqui ele faz referência direta a Filipenses. Deus sem dúvida deixou o mais forte fazer o que queria e reservou os mais fracos, que somos nós, os homens caídos, receber a natureza caída de Adão, o seu próprio dom. Que dom é esse? Ele está falando aqui sobre a questão de operar no homem o querer, em virtude do qual mais irresistivelmente buscaria o que é bom e mais irresistivelmente se recusaria a abandoná-lo. Então Agostinho aqui, ele também trabalha nessa questão do querer ou da vontade. Porém, deixa-me aqui agora fazer uma exposição e tentar explicar como é que essa coisa acontece, para que nós, de uma vez por todas, tenhamos em mente que, apesar de nós realizarmos algumas coisas relacionadas a uma vida de santo, a uma vida de salvo, porque quem vive nesse mundo, vou repetir, somos nós, há uma responsabilidade nossa, isso não provém de nós, e aqui está o segredo. Para nós compreendermos, eu vou usar aqui um texto, ou uma ideia. Vamos pensar o seguinte, pensamento. Vamos pensar o seguinte. O homem quer realizar ou quer fabricar uma mesa. Ele quer fabricar ou quer realizar uma ação no mundo físico. E esta mesa, esta ação que vai ser realizada, esse trabalho no mundo físico, antes de ser realizado, ele passa por etapas importantes que nós precisamos entender. Porque imaginemos, antes que uma mesa seja possível existir dentro do mundo físico, essa mesa ela vai existir antes no mundo da ideia. Antes que ela seja realidade no mundo físico, ela está incutida dentro do pensamento ou da ideia do seu Criador. Então precisamos entender que antes mesmo de uma obra ser realizada no mundo físico, é necessário que ela passe pelo mundo virtual. Então algumas etapas são necessárias antes que essa mesa, antes que esse trabalho, antes que essa ação, ela aconteça no tempo. Primeiro, começamos pelo desejo de realizar. É necessário que quem vá fabricar a mesa precise ter o desejo de realizar a obra. Segundo, ela precisa ter um projeto. Ou seja, quem vai fabricar a mesa, ele tem que ter o projeto de como vai ser a mesa, redonda, quadrada, assim sucessivamente. Precisa dos instrumentos pelo meio do qual a mesa será feita. Ninguém faz mesa com uma lixa. É necessário ter instrumentos para que isso aconteça. Precisa do material para a fabricação, para a execução, para o trabalho dessa mesa. Então observamos que antes de algo ser realizado no mundo físico, é necessário antes que haja toda uma sequência lógica de ações, começando o topo, começa pelo desejo de realizar. E aqui está o segredo do negócio. Porque ele tem o desejo de realizar, posteriormente projeto, terceiro a capacidade de realizar, porque assim, ó, mesmo que o homem tenha o desejo de realizar, mesmo que haja o projeto desta mesa na mente do homem, é necessário que este homem ele tenha a capacidade de realizar, ou seja, de fabricar essa mesa. Porque eu mesmo, por exemplo, eu tenho um desejo grande de fabricar um computador. Mas eu não tenho capacidade para tal. Apesar de ter o desejo, me falta a capacidade. E mesmo que eu tenha os instrumentos, eu não vou ter a capacidade para realizar. Então, é necessário que se haja o projeto, é necessário que primeiro se haja o desejo, segundo o projeto, terceiro capacidade e quarto o instrumento para a realização do projeto no mundo físico. E é nessas etapas aqui que temos que entender como é que, o que é que Paulo está querendo descrever aqui em Filipenses 2. Porque ele diz assim, ó, trabalhai a vossa salvação com tremor e temor. Trabalhar, operar a vossa salvação com temor
e tremou. O que Paulo está falando aqui é de uma ação que será realizada no mundo físico. É um mundo em que nós vamos ter um relacionamento com as coisas desse mundo. E ele nos chama a trabalhar, a executar uma obra, como alguém que vai executar a fabricação de uma mesa. Porém, o interessante é que nós aprendemos aqui que antes mesmo de que algo seja realizado no mundo físico, eu falo sobre uma alma consciente que faz uso do intelecto, isso acontece por meio de um desejo, de uma vontade. E é aqui que Deus entra. Porque é impossível que uma obra seja realizada no mundo físico, aquelas que diz respeito ao intelecto, às volições, é impossível que isso aconteça antes que passe pelo desejo, antes que passe pelo imaterial, antes que passe pelo abstrato. Então é nesse aspecto que Deus trabalha ao homem. Ou seja, apesar de Deus chamar o homem para trabalhar e realizar a sua salvação no mundo físico, antes mesmo que Deus possa cobrar do homem esse trabalho, porque a inclinação do homem não é essa, Deus coloca no homem, Deus incute no homem o desejo de realizar essa obra. De tal forma que aqui nós vamos concordar com Agostinho, nós vamos concordar com Berkhoff, vamos concordar com Agostinho, com Berkhoff, com Calvino e com outros reformados, que apesar do homem trabalhar, apesar do homem ele realizar, apesar do homem ter a responsabilidade, apesar de tudo isso aí, o desejo de realizar a salvação, o desejo de realizar as obras com salvo, esse desejo ele provém de Deus. Deus incute no homem, no intelecto, Deus incute na alma, no espírito do homem, esse grande desejo de realizar o trabalho da salvação. Então nós vemos aqui que não há mérito nenhum no homem de realizar esse trabalho. Ademais, deixa eu tratar de um assunto importante, é que ele chama o homem para realizar o trabalho, coloca no homem o querer, porque antes de uma obra ser realizada no mundo físico é necessário que venha ela acontecer no abstrato, num desejo. E segundo, que é importante, a Bíblia diz que ele opera tanto querer como efetuar. E esta palavra que é efetuar, deixa eu dar uma olhada aqui, que é interessante ela, que é a palavra grega energel, aqui no dicionário Strong, que é interessante, diz assim, energel, significa ser eficaz, atuar, produzir ou mostrar poder. Por que é interessante? Porque Deus chama o homem para trabalhar na salvação. Aí talvez o homem diga assim, mas Deus, eu não tenho desejo de trabalhar essa salvação, de viver uma vida de salvo. Mas Deus fala assim, não, eu vou colocar em você o desejo. Beleza. Aí o homem vai dizer, poxa Deus, agora ficou bom. Glórias a ti. Porque o Senhor colocou em mim o desejo e agora eu vou trabalhar, eu vou viver uma vida de salvo. Beleza. Mas Deus tem um problema. Diga, meu filho, é que você colocou em mim o desejo, mas eu não tenho capacidade para tal. Aí Paulo diz assim, Deus colocou em vocês o querer, o desejo de viver uma vida de salvo, o desejo de labutar neste mundo como um salvo. E além de colocar em vocês o querer, Deus lhes capacitou a realizar uma vida de salvo. Olha que coisa profunda. Deus não só colocou o querer à vontade de nós, mas Deus nos deu a capacidade para tal. Mas você poderia dizer, não, mas Deus, tudo bem, o Senhor me deu a vontade, o Senhor me deu a capacidade, mas me faltam os instrumentos, como um carpinteiro que tem um projeto, tem a vontade, mas se não tiver as ferramentas não vai acontecer, a mesa não vai passar a existir no mundo físico. E Deus nos deu instrumento para trabalhar essa salvação. Que instrumento? O Santo Espírito do Senhor. Pronto, acabou a conversa. Deus nos chama para trabalhar. Olha que coisa profunda. Porque Deus não quer que nós sejamos inertes, inválidos, dentro do processo da salvação. Então Deus nos chama para trabalhar, porque primeiro Ele já lhe deu a vontade. Segundo, Ele lhe capacitou para tal. E terceiro, Deus lhe deu o principal, que é o instrumento chamado Santo Espírito de Deus, para que esta obra da salvação, esse trabalhar da salvação neste mundo, seja realizado mediante o homem. Resumindo, o que é que Paulo está querendo falar aqui? O que Paulo está falando é o seguinte, olha, vocês que são salvos,
Entenda que Deus já colocou no desejo de vocês, em vocês. Entenda que vocês já foram capacitados para tal. O que lhe resta agora é viver uma vida de salvo. Então, a vontade provém dele, a capacidade provém dele, os instrumentos para a realização provém dele. O que nos resta é dar glórias a ele para todo sempre. Amém. Fica aqui mais uma reflexão. Entendemos que há uma responsabilidade humana. O que não há é uma capacidade humana, uma cooperação humana, uma sinergia na salvação. Não, Deus salva o homem, Deus coloca nele o desejo de viver uma vida de salvo, Deus capacita para viver a vida de salvo e, por fim, Deus dá aos homens o instrumento para viver uma vida de salvo, para realizar a obra neste mundo. Glórias a ele para todo sempre. Amém.